do Poder Judiciário. Então, nós temos aí essa questão da segurança pública. Por que a segurança pública existe? Exatamente por um mandamento constitucional, enquanto que o Estado deve ser garantidor aí da inviolabilidade ao direito à segurança do cidadão, até em decorrência do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é o famoso princípio da dignidade humana, né? Então, vejo que o serviço público é essencial prestado aí pela administração pública dentro das 3 esferas. E, logicamente, que municipal existe aí uma previsão lá no artigo 144, parágrafo 8º, né? 144, parágrafo 8º, que os municípios podem criar uma polícia, né? Que polícia? A polícia é a guarda metropolitana lá, né? Que serve só para cuidar, na verdade, a competência é para cuidar dos bens do próprio município, né? Então, vejo que existe uma celeuma muito grande e isso está sendo cogitado aí quanto à implantação aqui em Rio Branco desse tipo de guarda municipal, conforme prevê o artigo 144, parágrafo 8º, né? Temos aí já uma série de discussões, até quanto o exercício do poder de polícia dessas guardas municipais, que o STF, como o STJ, né, decidiu naquele habeas corpus que nós analisamos aí na aula passada, o habeas corpus número 817.534, né, 817.534, o habeas corpus aí que houve uma decisão aí quanto ao exercício do poder de polícia, aqueles 4 ciclos lá do poder de polícia, o entendimento jus realista foi no sentido de que não pode o município fazer leis aí também, o setor, como seria um setor privado, essa guarda municipal é considerada aí, não é órgão da segurança pública, né? Ela é considerada como um setor privado aí de segurança, e aí também não pode aplicar as multas, né? Aquelas sanções para quem comete aí as infrações criminais. Muito bem. Então, temos aí o serviço público. Alguém tem alguma coisa para complementar, para falar sobre essa questão da segurança pública, né, em relação aos serviços de proteção aí e essa garantia que deve ser feita pelo Estado em relação à inviolabilidade, ao direito à segurança pública, né, com base aí no princípio da dignidade humana, conforme prevê lá no artigo 1º, inciso 3º, da própria Constituição Federal. O segundo ponto que nós tocamos foi exatamente a questão do crime, né? O que é um crime? Alguém é capaz de me dizer o que é um crime? Na verdade, como é que se configura um crime, né? O crime, onde é que nasce o crime? É interessante onde é que nasce o crime, porque o crime tem uma definição, né? Se nós pegarmos aí o artigo 13 do Código Penal, ou pegarmos o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914, de 41, né, teremos lá uma definição do que é crime, assim como temos a questão de onde nasce o crime, também previsto na lei. Então, vejo que o direito, assim como o direito é um conjunto de regras que é imposto à sociedade, é um conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, esse conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, que, em outras palavras, é o chamado contrato social, né? O que é o contrato social? O contrato social, os senhores já viram lá na filosofia do direito, né? Tivemos aí três camaradas, rapidamente aqui, já que vimos isso, tivemos o Thomas Hobbes, tivemos o John Locke, um liberal, né? Tivemos aí o Jean-Jacques Rousseau, um socialista, né? Então, o absolutista Thomas Hobbes, eles tiveram uma ideia de criar um contrato social, onde todos proporiam e aceitariam regras, né? E essas regras, então, seriam colocadas num papel, e como na época o Estado que tinha vigência era o Estado da natureza, né? O Estado da natureza é aquela natureza humana. Qual é a natureza da humana? O ser humano é bagunceiro por natureza, né? O ser humano é descumpridor de regras por natureza, né? Então, o brasileiro também, mas o ser humano é realmente um cidadão que não está nem aí com regras, né? É natural do ser humano isso. Então, o contrato social veio exatamente para limitar, né?
limitar essas bagunças, limitar essas confusões, né? Limitar esse ímpeto de não cumprir regras e tal, e aí surgiu o contrato social. Aplicado o contrato social sobre o Estado de natureza, aí surgiu o que chamamos de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É aquele Estado em que todos estamos abaixo da lei, né? Inclusive o próprio Estado. Né? O Estado também é limitado. O Estado não pode fazer o que ele quiser só porque ele é Estado. Né? Logicamente que se nós pegarmos do regime absolutista de Thomas Hobbes, pegarmos o regime comparado aí com o regime liberal de John Locke, logicamente que teremos estados totalmente diferentes, né? O alcance do poder de polícia será totalmente diferente, né? Então, vejo que essa questão de análise é uma questão que eu coloco aí para os senhores pensarem em relação ao crime, né? Onde é que entra o Estado na questão do crime? Então, o Estado exatamente entra quando coloca essas regras aí para a sociedade, quando impõe essas regras à sociedade, já que o direito é um conjunto de regras que é imposto à sociedade. Não existe essa questão de querer ou não querer. Então, existe o critério que tem lá como atributo de todo o ato administrativo, que exatamente é a imperatividade, ou seja, o Estado, quando ele impõe uma regra, não interessa se a pessoa quer ou não quer, se aceitou ou não aceitou, se achou bom ou se achou ruim, isso não interessa, não é verdade? Então, vejo que o Estado tem essa característica, tem esse atributo, né, o atributo do ato administrativo, e esse conjunto de regras, ele é imposto através de atos administrativos, né? Então, vejam que esse ato administrativo que é imposto, coloca no corpo da Constituição Federal e imposto por via constitucional, lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, quando define o crime. O que é um crime, na verdade? Crime é aquilo que a lei quer que seja crime, não é verdade? Se a lei não quiser que seja crime, não será crime. Então, o que é crime? Crime, na verdade, a existência do crime depende de uma lei. Então, a lei, na verdade, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Assim como também a consequência do crime, que é a sanção, né? Como nós falamos, o Estado não pode usar nenhum tipo de sanção como instrumento de vingança. O Estado não pode se vingar de ninguém. O Estado tem que aplicar, por exemplo, quando aplicar uma sanção, digamos, uma pena, exatamente para reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa para a sociedade. Então, reeducar, ressocializar e reintegrar é a finalidade da pena. O Estado não pode usar como instrumento de vingança, né? Como era antigamente, né? Antigamente usava aí como instrumento de vingança, e aí realmente isso passou. Se bem que depende do contrato social de cada lugar, né? Nós temos aí lugares onde existe, né? Ontem eu estava assistindo uma reportagem, ainda tem países aí que matam as mulheres adúlteras a pedradas, né? Então, isso é uma questão que é difícil de imaginar em pleno século XXI, né? Mas existe, né? Existe em função de que os contratos sociais são diferentes, né? Cada lugar, cada tempo tem o seu contrato social. Então, essa é a grande diferença. Então, vejam que o crime aqui no Brasil, ele tem um sentido que está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e nos outros lugares a mesma coisa, só muda o alcance disso, né? Então, o que é crime? Crime é aquilo que é previsto em lei, ou seja, não há nenhum crime que não esteja aí previsto na lei. Então, não há nenhum crime sem uma lei anterior que o defina, não há nenhum crime. E também não há nenhuma sanção que uma lei não comine. Por isso que eu disse, pena cominada é aquela pena que está lá no artigo, né? Artigo 121 do Código Penal. O que é isso? Matar alguém. Matar alguém tem a sanção. Qual é a sanção? Reclusão de 6 a 20 anos. Né? Reclusão de 6 a 20 anos, né? Para o crime normal, né? Crime normal, se existir crime normal, não é verdade? Mas é de 6 a 20 anos. Essa é a pena cominada. O juiz pode aplicar dependendo do processo, né? Dentro do devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, dependendo das provas que forem apresentadas, né, as comprovações que forem colocadas na balancinha, né, a famosa balancinha do direito, o juiz vai fazer ali, vai sopesar a balancinha
e vai ver qual é o tempo de pena que ele vai aplicar, né?